Que Deus abençoe você, que Deus proteja a sua família, renove no seu coração o desejo de ouvir a palavra de Deus e se deixar alimentar por esta mesma palavra, palavra de vida eterna. Nesse 28º domingo do tempo comum, a igreja nos dá o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 30. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Então Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho feito desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ele ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque ele era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino dos céus. Os discípulos se aproximaram e admiraram com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isto e perguntaram uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: em verdade, eu vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguição, e no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que essa palavra se cumpra na minha vida. Que o Senhor me conceda a graça de fazer essa experiência, de renunciar a tudo para ter Deus, para ter tudo que vem de Deus. Veja que a pergunta daquele homem era: o que eu devo fazer para alcançar o reino de Deus, para ter a vida eterna? É possível que eu e você, muitas vezes, somos tentados a pensar que a vida eterna é consequência do que nós fazemos. E, na verdade, é do que Deus faz em nós. É do que eu permito Deus fazer em mim que eu receberei o reino de Deus, que eu farei parte do reino de Deus. Quando Jesus pergunta para aquele homem se ele já tinha feito, que ele poderia cumprir os mandamentos, e ele diz: eu já faço isso desde a minha juventude. Quantas vezes eu penso que a vida eterna é consequência de tudo aquilo que eu tenho feito na minha vida desde a juventude, mas não é. A vida eterna é reconhecer Deus como bom e deixar a bondade de Deus ser o centro da minha vida, deixar a bondade de Deus conduzir o meu coração. E quando Jesus diz para aquele homem: vai, vende tudo que tens e dá aos pobres e depois vem e segue-me, aquele homem se entristeceu, porque no centro da vida dele estava os seus bens, as suas realidades terrenas. Que Deus então nos conceda essa graça de hoje optar pelo reino dos céus, ainda que precise vender tudo que tem para dar aos pobres e seguir o Senhor. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos santifique e nos livre do mal. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Saúde e paz para você.